Muito bom dia, meu querido, minha querida. Que Deus esteja abençoando a sua vida, sua casa. Obrigado por me permitir entrar agora no seu ambiente e te abençoar com uma palavra de fé. Quero te fazer um pedido. Se essa palavra abençoa a sua vida, vai lá, dê um cliquezinho, compartilhe com alguém que você acredite que precisa ser abençoado nesta manhã. E assim o nosso canal vai crescendo, Deus vai nos abençoando e nós podemos compartilhar com muito mais pessoas em nome de Jesus. E como eu tenho dito todos os dias, acredite, Deus está no controle. Enquanto Deus estiver no controle, meu irmão, tudo continuará no controle. Porque nas mãos de Deus, a verdade é que nada sai do controle. E Deus, nessa história da pandemia, continua no controle. Porque talvez você, no seu interior, poderia perguntar: e pastor, e Deus nessa história toda? E Deus no meio dessa pandemia? E Deus no meio dessa crise? Pastor Marcelo, por que isso? É simples, muito simples. Deus, ele continua no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, controlando os passos da história. Para que tudo se cumpra, para que tudo venha à risca, está se realizando dentro das profecias. Eu gosto muito quando o salmista afirma que até na ira do homem Deus é glorificado. Ou seja, Deus usa os homens para cumprir os seus planos, os seus projetos. Meu querido, não tenha dúvida disso, Deus está no controle. Nada foge do controle. E sempre Ele será o teu controle. E por isso, meu querido, Ele sempre vence na história. E creia, você também vai vencer essa pandemia. Essa pandemia, meu querido, do coronavírus está causando um medo alarmante em todo mundo. E vamos e viemos, não é para menos. Coronavírus já infectou mais de 500 mil pessoas por aí pelo mundo afora. Então, é um vírus mortal. E como não temermos, como não estarmos mais prudentes, mais inteligentes, mais racionais, mais sábios? Mas será que você sabe um pouco mais sobre isso? O cenário que o mundo está vivendo, meu querido, é semelhante ao cenário que já aconteceu em outros momentos da humanidade, em que uma série de doenças se espalharam pelo mundo descontrolavelmente e causaram imensos estragos em meio à raça humana. Eu li na Bíblia que Jesus, em Mateus 24, há mais de 2000 anos atrás, que todas essas coisas iriam acontecer. Então, para quem ler a Bíblia, isso não é uma surpresa, isso é um sinal. Por isso, não temas, se cuide. Não temas porque Deus está no controle. A sua parte, faça, e Deus fará a dele. Praga nenhuma chegará à sua tenda, nem mortandade ao meio-dia, nem que passa pela noite, porque o Senhor te protegerá se você cumprir a sua parte. Meu querido, olhando há mais de 2000 anos atrás, falando há mais de 2000 anos atrás, sobre um acontecido deste exato momento, isso é estar muitos anos-luz na frente de qualquer entendimento. Jesus, ele estava à frente de todos os profetas, de todas as predições, todas as que existem ou existiram, foram
e são baseados nos escritos que o mestre deixou. Então, onde está Deus nessa história da pandemia, pastor? No controle de todas as coisas e vendo que cada pecinha do quebra-cabeça que ele permite se encaixar dia após dia estão correndo conforme ele formou, predestinou, escreveu. Eu quero que você conheça as principais pandemias comigo que já passaram pelo mundo, que assolaram o planeta de alguma maneira, e por isso, meu querido, que eu sempre digo e volto a dizer: aquietai-vos, este mal vai passar, tudo vai ficar bem. Então o mundo foi assolado também por diversas pandemias. A primeira grande pandemia que foi, meu querido, pega o mundo. A primeira pandemia, meu querido, que assolou o mundo foi a peste bubônica. A peste bubônica foi e é, meu querido, causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e com os poderes, os roedores que vão infectando, né? Com as infecções que já tem todo aquele ambiente, todas aquelas lugares por onde eles passam, por onde eles andam. O mundo da época, meu querido, tinha tudo propício para isso. E as pulgas, os roedores infectaram e houve então uma primeira grande pandemia chamada peste bubônica. Seus sintomas incluíam inchaço dos gânglios linfáticos da virilha, na axila, no pescoço. Outros sintomas que ela deixava era a febre, eram os calafrios, era a dor de cabeça, a fadiga, as dores musculares. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando, meu querido, entre 75 a 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, meu querido, diz os anais das histórias que a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões para 350 milhões de pessoas. Essa foi a primeira grande pandemia do mundo, a peste bubônica. A segunda grande pandemia do mundo foi a varíola. Essa doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Por que mais de 3.000 anos? Porque se você pegar nos anais da história, o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França, tiveram a temida bexiga. O vírus era conhecido como Ortopus vírus variolae, ou seja, era transmitido também, como nesse momento atual, de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Era semelhante ao que está acontecendo hoje no planeta Terra. Os sintomas, meu querido, eram também quase parecidos. Febre, seguido de erupções na garganta, na boca, no rosto, ou seja, várias inflamações que geravam descontrole e levavam à morte. Graças a Deus, felizmente, aleluia, a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após uma grande campanha de vacinação em massa. A terceira grande pandemia que eu quero, meu querido, te mostrar que existiu no mundo, esta também recentemente conhecida, porque está assim bem perto de nós, alguns acontecidos da mesma, e foi também de proporção
global foi a grande pandemia chamada cólera. Quem não se lembra de alguns ataques dela mortais na África? A sua primeira pandemia global foi em 1817 e ela matou, meus queridos, centenas de milhares de pessoas. E desde então, a bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações, ou seja, e vai causando ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. Por quê? Porque ela vai se fortificando. A sua transmissão acontece e acontecia a partir de quê? De água e de alimentos contaminados. Olha o grande perigo. E é mais comum, claro, isso aonde? Em países subdesenvolvidos, né? E um dos países mais atingidos pela cólera, se você pegar os anais da história, em 2010, mostra que o Haiti foi o país mais assolado depois de tanta miséria. O Brasil também, pegando na história do mesmo, já tivemos vários surtos da doença, principalmente nas áreas pobres ali do Nordeste. O Iêmen também, em 2019, morreram mais de 40 mil pessoas devido a essa maldita enfermidade. E os sintomas que ela traz é diarreia intensa, cólicas, enjoo. E apesar de existir hoje uma vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento, como sempre, todos os outros são tratados através de poderosos antibióticos. Mas também existiu a quarta grande pandemia do mundo, que foi a gripe espanhola. Meu querido, minha querida, acredita-se que entre 40 a 50 milhões de pessoas tenham morrido de pandemia da gripe espanhola de 1918, causada por um vírus influenza mortal. Mais de um quarto, para você ter noção, mais de um quarto da população mundial da época foi infectada. Se você pegar também nos anais da história, você vai ver que o presidente do Brasil, o Rodrigo Alves, morreu da doença em 1919. Ou seja, o vírus, meu querido, ele vai circulando, ele vai passando de várias mutações e também vai sendo levado pelas pessoas, pelos veículos de locomoção. O vírus veio da Europa a bordo do navio conhecido Demerara. Era o transatlântico da época, que desembarcou cheio de passageiros em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, porém infectados com a doença. E os sintomas da doença eram parecidos com o atual coronavírus e não existia cura. Em São Paulo, a população na época foi à procura de remédios caseiros. E dizem a história que na época faziam cachaça, limão e mel, que de alguma maneira faziam algum efeito. E daí, nada a ver com a nossa mensagem, mas é o histórico, nasceu a caipirinha. Mas nós hoje também não podemos nos esquecer que o mundo também já passou por uma quinta grande pandemia. Quem não se lembra da gripe suína? Você se lembra? Eu me lembro muito bem, que era chamada, na época, de H1N1. Conhecida como essa gripe suína, foi o primeiro causador da pandemia do século XXI. Você se lembra disso? O vírus surgiu em porcos, lá no México, em 2019, se espalhou rapidamente pelo mundo. Lá no México havia matado 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso, diz os históricos, foi em maio daquele ano, e no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Então o contágio acontece e acontecia quase da mesma maneira que todos os outros vírus. Através de quê? De gotículas respiratórias no ar.
E em superfície, claro, contaminada, aonde botou a mão, aonde cuspiu, aonde espirrou, estava ali o vírus posto para o próximo que passasse, ficasse contagiado, contaminado. Seus sintomas, meu querido, era de febre, de tosse, de dor na garganta, calafrio, dor no corpo e por aí vai. E aí eu pergunto, e Deus nessa história, meu irmão? E aí você pergunta, e Deus nessa história, pastor? Deus continua no mesmo lugar, no controle de tudo, olhando e vendo os homens brincando e querendo brincar de serem deuses, e ele como Deus olhando o homem e vendo que os homens nesse desespero precisa de Deus. O coronavírus veio, meu querido, acredito eu, dentro da minha simples humildade, para mostrar algumas coisas negativas no mundo e para também mostrar algumas coisas positivas, para trazer os homens para o seu devido lugar, para trazer os homens para a devida harmonia, para o respeito ao próximo, para a solidariedade, para a compaixão. Hoje nós vemos um Brasil, hoje nós vemos um mundo com ações sublimes que outrora não existia. Pessoas cuidando mais dos seus velhinhos, pessoas fazendo compras, pessoas, meu querido, fazendo afazeres para que os seus velhinhos sejam protegidos. O amor brotando no meio do caos, a misericórdia brotando no meio do desespero, a esperança vindo no meio de um turbilhão, de uma tempestade forte e violenta. E eu fico olhando o coronavírus, meu querido, ele veio para trazer algumas coisas positivas. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu gostaria de compartilhar com você primeiro. O coronavírus veio para dizer para mim, o coronavírus veio para dizer para você que nós não somos nada. Nós não passamos de pó, de cinza. Nós somos todos iguais. Não precisa estarmos vivendo soberbamente, altivamente. Somos pó e cinza. Vamos para o mesmo caixote. Pode ter preços diferentes, alças diferentes, mas a verdadeira diferença é depois da morte. É depois do caixote. Para onde vai o seu espírito que não morre? Para onde vai a sua alma que não morre? E Jesus fez um convite para mim e para você em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e sabei que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Veja bem, eu estou falando com pessoas racionais. Jesus está dizendo que ele não está preocupado, claro que não é literalmente com o seu corpo, mas ele está preocupado literalmente com a condição da sua alma depois dessa vida. Então, o Covid-19 veio para mostrar para mim, para você, que somos nada, irmãos. Que somos um pouquinho de pó no meio da humanidade. Segunda coisa que o coronavírus veio mostrar para mim e para você, que apesar de tudo, apesar do status, apesar do dinheiro, somos todos iguais. Me comoveu de ouvir quando uma bastarda jovem da classe mais poderosa do mundo chegou às mídias sociais e disse essas palavras: quero anunciar que meu pai acaba de falecer. E venho dizer para vocês, cuidado, se cuidem, porque eu faço parte de uma família mais rica do mundo. Porém, o dinheiro do meu pai não conseguiu salvá-lo ou pôde salvá-lo. Essa doença mata.
E ela disse: somos todos iguais. E era filha do dono do Santander. Meu querido, a segunda coisa que o coronavírus veio trazer é mostrar para mim e você que somos todos iguais. A terceira coisa que eu vejo que o coronavírus veio trazer é abater a soberba da humanidade. É abater a soberba do homem. Somos todos iguais. Não passamos, meu querido, de meramente um pouquinho de pó, apesar do meu grau, apesar do meu canudo, apesar do meu PhD, apesar do meu mestrado, apesar da minha riqueza, seja ela qual for, iene, ouro, prata, bronze, euro, dólar, isso não te dá o direito de ser soberbo com alguém. Somos todos iguais. No momento da sua dor, da sua doença, da sua agonia, é o maqueiro que vai te carregar, é a enfermeira que vai te vestir, é uma mulher humilde e simples que vai botar comida na tua boca, é a área da limpeza que vai estar ali por trás do hospital para que não haja nenhuma contaminação mais pesada à sua pessoa. Então, para que tanta soberba? Quarta coisa que eu vejo que o coronavírus veio ensinar à humanidade, veio acabar com a arrogância mundial, veio abater a prepotência. Depois você vai ver vários arrogantes, como nós temos visto nas redes sociais, nas mídias, nos noticiários, que ainda não compreendeu que é preciso ter uma mudança de mentalidade. Quinta coisa que o coronavírus veio botar na linha, no meu ponto de vista, ele veio pôr todos no mesmo lugar. Independente da moeda, ninguém pode comprar a vida. Só o Criador dá a quem quer e tira a hora que Ele quer. Sexta coisa que o coronavírus veio nos ensinar, ele nos coloca, ele nos manda para o lugar mais importante e de mais valor na nossa vida, a nossa família. O coronavírus vem nos ensinar que por mais que nós, meus queridos, cheguemos ao topo, ao máximo do sucesso, nenhum sucesso é maior do que uma família bem estruturada. Nenhum sucesso é maior do que uma família uníssona, feliz. Então, que você, a partir deste momento, entenda: quem te levou para dentro de casa não foi o coronavírus, quem te levou para dentro de casa foi o Deus da família, para que você valorizasse as pequenas e mínimas coisas que são as maiores coisas da vida de um homem, os seus filhos, a sua esposa, o seu lar, o seu aconchego. Não existe nada melhor, não existe melhor lugar para estar do que dentro da sua casa, na sua família. Sétimo, para nós encerrarmos, eu vejo que o coronavírus, ele fez de todos os homens pegassem uma única direção. Ele fez que todos os homens se voltasse, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um conforme o seu ensinamento, mas o coronavírus fez que todos os homens se voltassem para o lugar de onde alguns nunca deveriam ter saído, que é a dependência e a presença de Deus. Sem Ele nós não somos nada. E é incrível como no momento de desespero, independente do seu credo, da sua cor, da sua raça, da sua religião, todos se voltam para Deus. Meu querido, os céus do planeta nunca teve tão cheio de fé, de luz,
do que nesses últimos dias, apesar das grandes trevas que estamos vivendo. Mas todos, de alguma maneira, de algum jeito, se voltaram e clamaram a Deus. É como aquela grande tempestade que Jonas pegou e o chefe, o marinheiro, o capitão do navio disse: olha, cada um clame ao seu Deus para que talvez haja esperança. E é o que o mundo está fazendo. Todos os governos dizem: olha, clamem a Deus, orem, peça do seu jeito, porque nós cremos que com Deus tudo vai ficar bem. Então, meu querido, minha querida, entenda uma coisa: enquanto nós perdemos o controle de tudo, Ele ainda continua no controle de tudo. Nada foge ao comando dele. Fique tranquilo, aplique a sua fé, se adapte aos momentos, obedeça às ordens. Esse mal vai passar. Deus está no controle. E tenha certeza, Ele nunca sairá do controle. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado, foi edificado, dê um clique nessa mensagem, compartilhe com alguém do seu ciclo de amizade, para que ela também seja abençoada. Vamos gerar conhecimento e paz ao mundo. Que Deus te abençoe. E nessa história, onde Deus está, no mesmo lugar de sempre, controlando todas as coisas. Espero que você tenha sido abençoado e crescido em conhecimento e graça. Até a próxima, em nome de Jesus.